Boas bandidos, como prometido, vamos ver então o i9 a funcionar com uma B, as temperaturas que ele atinge, com um simples air cooler e apenas com uma ventoinha, apesar de ele permitir duas, e vamos à BIOS e vais perceber, botar um exemplo daquilo que eu estou farto de dizer, que mesmo tendo um CPU top, não precisas, em termos da motherboard, aguentar a carga, uma motherboard muito cara, e mesmo na Intel, apesar do bloqueio de overclock com uma motherboard B, tu tens um processador K que permite overclock e tens uma motherboard B. Tu consegues na mesma ajustar o CPU, apenas tens alguns limites, consegues ajustar se quiseres, se sentires essa necessidade ou apenas por preferência. Vamos ver uns exemplos. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Estamos, tal como nos dois últimos vídeos, o Intel está instalado aqui no Kashii OS. Vamos abrir aqui o OCCT. Para quem não acompanhou os últimos vídeos, esta versão do OCCT está em alfa. Existem testes que funcionam bem, outros ainda não. Há um misto. Já está 10 mil milhões de vezes melhor do que estava, por exemplo, há uma semana atrás. Isto para Linux, ok? Eles estão a trabalhar muito bem nisto. Vamos utilizar isto aqui e vamos utilizar um teste que eu sei que funciona bem, que é ali o benchmark do Blender e representa uma situação mais realista, até porque este CPU... principalmente o Core 7, a qualidade de preço dele é fantástica. É um CPU com uma excelente qualidade de preço para máquina de trabalho. O Core 7, ok? Nem é tanto qualidade de preço, é um bom CPU para trabalho. O Core 7 tem uma boa qualidade de preço, até. O 9, nem por isso não sou assim tão fã. Vamos fechar isto, vamos confirmar primeiro que não estamos a utilizar recursos. E temos aqui no processador a percentagem geral de uso é de... entre 0% e 1%, portanto está normal, e a aplicação que está a utilizar mais CPU é o próprio programa que eu estou a utilizar para ver o consumo de CPU, que é o primeiro que chama Resources. Ok, portanto vamos abrir o OCCT, portanto não há basicamente nada a utilizar a CPU. Vamos executar aqui. Ele está totalmente da origem. Felizmente nesta geração da Intel tanto faz qual é a board que tu tens, o stock é igual em todas, ao contrário do que era de antes, cada motherboard tem o seu stock, entre aspas. Vamos abrir aqui o benchmark do Blender e vamos até comparar resultados, está bem? Queremos ver o quê? Queremos ver a temperatura. Vamos ver a temperatura geral e vamos ver qual é o clock a que ele fica quando está em carga, está bem? Nós já vimos em jogos, porque foi no último vídeo, que ele tende a manter os 5.4. Mas em single core ele vai até aos 5.6. Até vamos confirmar aqui em tempo real. 5.7. Sim, é o máximo. 5.7. Na prática o que se costuma ver é 5.6, exatamente. Porque eu tinha visto assim de esguelha e ele raramente passava de 5.6 e mesmo assim é no núcleo de cada vez. Portanto, em cargas muito levezinhas ele pode ter 5.6, teoricamente 5.7, quando estás a jogar 5.4 e em cargas altas, muito altas, vamos ver o que é que acontece. Que eu já sei, mais ou menos, né? Bota, tudo bota. Sim, é o CPU que vamos testar. Vamos ter aqui o Blender a puxar por ele. Portanto, ele está de origem, são 250 watts. Dizendo memória. Neste momento aqui não nos está a dar a leitura do watt, portanto hardware muito recente. Neste aspecto a plataforma de Linux vai estar sempre um bocado um passo atrás, quando o hardware é muito recente, não em termos de performance, mas em termos depois, por exemplo, de sensores, é normal isto acontecer. E o que nós vemos nos primeiros núcleos é que enquanto ele está a trabalhar, ele vai manter aqui os 5.3 nos picor, 5.3 e é isso. Enquanto ele está a trabalhar, 5.3. Sendo que a temperatura está em 80 graus, 82, portanto
podemos dizer que até um air cooler está a aguentar. Peerless Assassin e está a aguentar. A pontuação não vai ser milimétrica, agora baixou um bocadinho o clock porque passou de uma cena para a outra. A pontuação não vai ser milimétrica porque eu estive aqui a abrir, a trocar de aplicação, a mexer no rato, roubar ali 0,5% que seja, portanto... É só nós termos uma ideia. Estamos em 82, eles estabilizam ali nos 82, baixa um bocadinho, 85, baixou para 80. Portanto, tivemos um pico de 85 e ele anda 82, 83. Qual foi a pontuação? Vamos tirar print a isto. Vamos tirar print aqui. Guardar. Ambiente de trabalho. Pumba. Feito. Ok? Vamos a BIOS, seus bandidos. Reiniciar. Estamos na BIOS. Portanto, vamos fazer coisas muito simples. Imagina que o teu está a bater 90 graus e tu fizeste isto, compraste uma motherboard B. O raciocínio aplica-se até para outras gerações de Intel, ok? E há várias formas de chegar ao mesmo resultado, depende do resultado que tu queiras obter. Mas muitas vezes há várias formas. Primeiro, vamos reduzir um pouquinho o consumo de energia máximo autorizado. Portanto, aqui no de longa duração, vamos passar de 250 W para 220. Portanto, aquele simples air cooler com este processador conseguiu até, digamos que, aguentar os 250. Aquilo que os dissipadores aguentam muda o TDP, o consumo de energia que os dissipadores aguentam, muda drasticamente processador para processador, porque depende do quão concentrada está a temperatura. Nestes processadores Intel, a temperatura está um pouco mais dispersa, os P-core não estão todos juntos uns aos outros. Isto ajuda o calor a ser mais disperso e é mais fácil a arrefecer. Noutros processadores Intel ou em Ryzen, o mesmo consumo de energia pode ser mais quente se o consumo estiver mais concentrado e menos disperso. Hoje em dia interessa mais isso do que propriamente o TDP que o dissipador aguenta. Os fabricantes usam isso TDP como ponto de venda, mas a realidade é que metade do trabalho é feito pelo dissipador, a outra metade é feita pelo processador, o quão concentrado ou disperso está a fonte de calor, não é? Okay? Portanto, reduzimos aqui 30 W ao máximo autorizado. E vamos reduzir também o clock, não obrigatoriamente, mas vamos fazer isso. Vamos deixar os cores de eficiência quietos, vamos mudar só os cores da performance. E existem motherboards onde deixam criar um offset, é uma forma mais simples, mas menos precisa. Nós vamos utilizar o método by core usage. Portanto, com o método, esta forma, portanto, o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer ao CPU qual é o clock que ele vai atingir mediante a quantidade de núcleos que estão em trabalho. Apenas para os P-core, podes fazer isto para os E-core. Portanto, nós vamos dizer que se estiver um único núcleo a trabalhar, ele está autorizado a chegar aos 5.5, ok? Se forem dois núcleos, vamos dizer que é 5.4. Até vou fazer mais, porque assim a diferença vai ser mesmo muito pequena. Vamos fazer 5.4, portanto 5.3 se tiverem 2 e vamos pôr 5.2 em tudo. 5.2. Não fizemos sequer nenhum tipo de undervolt. A única coisa que vai acontecer é, como a frequência vai diminuir, a tensão vai ter que diminuir para corresponder àquele clock. Portanto, vai ter que ser mais baixo, ok? E se eventualmente mesmo assim chegar aos 220 watt, ele já sabe que, apesar de eu lhe ter dito, por exemplo, que é para estar a 5.2, se chegar aos 220, ele reduz mais que 5.2. Se ele estiver abaixo de 220, ele vai até 5.2 em todos os núcleos. Portanto, como nós estipulamos dois limites, é o primeiro que for atingido. Que é como já vem de origem. De origem ele vem com vários limites e aplica-se o primeiro a ser atingido. Nós aqui só alteramos esses limites e como podes ver, é uma board B, portanto, a não ser que tu queiras extrair ainda mais desempenho, forçar ainda mais o CPU, tu podes na mesma fazer afinações, ok, bandidolas? Vamos entrar aqui no coisa, vamos entrar. Carreguei sem querer, mas não interessa.
Se tu viste a live stream, percebes porque é que eu disse ali que carreguei sem querer. É uma função que eu próprio criei ali no boot. Pequenos pormenores. Vamos abrir o mesmo OCCT. Yes, 285K. E vamos ver quanto é que a temperatura cai apenas com este toque. Ok? A ventoinha está em automático, portanto a ventoinha vai girar menos também. Se quiseres fazer uma coisa muito científica, tu tens de pôr a ventoinha fixa e comparar os resultados com a mesma rotação de ventoinha, porque a diferença vai ser ainda maior de temperatura. Aqui estamos a simular uma situação real onde tu vais ter a ventoinha a subir e a descer. Portanto, ao bocado eu estava a ouvir a ventoinha a trabalhar bué, agora mal a ouço, portanto dá a sensação que por pré-definição é ali na casa a partir dos 80 que a ventoinha começa a girar mais. Portanto já estamos na casa dos 75, portanto baixamos 5 graus, ele teve um pico para 76, 5, para ser mais correto, 7 graus que perdemos em média. Mas estás a ver aqui, ele baixa dos 5.2. Ele teve aqui picos para 5.2, mas ele baixa de 5.2 em carga. Porquê? Porque já atingiu os 220 watts. Como ele atingiu os 220, ele tem que baixar mais de 5.2. Já está a acabar a última cena, portanto, podes alterar também, por exemplo, o limite de temperatura, mas para já a temperatura está super baixa. Um air cooler muito simples, o processador top da Intel e tu só tens melhor dissipador se quiseres, porque tu precisar não precisas, ok? Nem precisas numa melhor motherboard, em termos de desempenho e carga, nesse aspecto, ok? Vamos tirar print antes que eu feche isto sem querer e já vamos comparar. E agora vamos abrir a primeira print e vamos comparar. Portanto, no primeiro passamos de 332 para 328, portanto 4 pontos em 300 dá tipo 1 e tal por cento. Passamos de 210 para 200, estou a dizer de cabeça, sei lá se dá isso, mas deve ser mais ou menos. O segundo passamos de 210 para 207 e aqui se calhar dá tipo 1%. Atirando contas merceeiro de cabeça, perdemos tipo em média tudo, sei lá, 3% de desempenho. Há uma hipótese, tu estás a usar um CPU, um dissipador, ou queres, importante, queres, porque os water coolers hoje em dia, eles avariam de um dia para o outro, está a ficar impossível, não é? Ou simplesmente não queres dar muito dinheiro por um water cooler, ou não gostas, seja qual for o motivo, ok? Vamos abrir a Steam. Vamos correr, eu estava a correr, por causa do outro teste, estava a correr o benchmark do Cyberpunk, e aqui também nesta instalação também não instalei mais nada, só instalei o Cyberpunk, portanto, porque ele estava a 5.4 e está a 5.2, portanto perdeste 200 MHz em jogo. Agora no benchmark ele estava ali entre 60 a 70 graus, 60 a 70, 60 a 70, enquanto corria o benchmark. Vamos ver quanto é que perdemos de temperatura. Temperatura abaixo dos 60. Agora vamos ver, isto era suposto dar 130 FPS, vai ter o mesmo. O fator limitante aqui é a gráfica. Neste caso o fator limitante é a gráfica, portanto o desempenho não deve mudar uma gota nem para cima nem para baixo com esta gráfica 7600 XT. Portanto, quando o teu fator limitante não tivemos nenhum pico pós 70 graus como tínhamos tido, andou sempre na casa dos 60 em vez de ter picos pós 70, ok? Portanto, uma pequena redução. Baixamos para 130.95, ou seja, tínhamos tido 131.3, temos 130.9, ou seja, a mesma coisa. Dá-te uma ideia da quantidade de afinações que tu podes fazer. Apenas uma sugestão de muitas possibilidades que tu tens. Nós chegamos a ver até ali os timings da memória e não sei o quê, portanto, como tu podes ver, com uma board B e com Intel K tu podes fazer afinações se o teu objetivo é alterar um pouquinho para suavizar, não para dar overclock a mais, que hoje em dia dar overclock a mais está a ser... Ele já vem tanto no limite para quê, não é? Para o uso normal, esquece. E podes fazer isso, portanto, com uma B e mesmo o Core Ultra 7, o Core Ultra 9, tu consegues... refrigerá-lo muito facilmente hoje em dia. E o 7, que é aquele que eu gosto, eu já mostrei no canal no passado o Core Ultra 7 com uma board Z, e também, então esse nem se fala, tinha chegado mesmo à conclusão, eu mostrei temperaturas não sei o quê, super frio para aquilo que nós estávamos habituados, portanto, andidongas, é canja, hoje em dia CPUs são canja de arrefecer, andidongas, beijinhos àquela vossa prima,
E agora vamos estar uns tempinhos sem vídeos assim mais técnicos, portanto tem que ser só pontual, que poucos de vocês gostam de ver esta parte mais técnica, mas ainda assim o conteúdo continua. Se ajudou, deixa o teu like, subscreve o canal se não fizeste porque és bandido, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.